6h42. O tremor que atingiu Brasília ontem, a gente vai saber de detalhes agora. Vamos para a tela aqui, a gente preparou uma arte, só para deixar claro aqui, ó. O terremoto foi lá na Bolívia, tá? O pessoal está assustado, achando que o terremoto foi aqui no Brasil. Lá na região de Carandaiti, profundidade de 550 quilômetros, foi o local exato onde houve esse abalo, esse tremor, a origem, né, do terremoto. 10h40 da manhã, 6,7 graus de magnitude, e foi sentido aqui pouco antes das 11 horas da manhã no Distrito Federal. A gente tem mais uma tela aqui, vou voltar para a primeira, que a gente tem mais uma informação aqui, eu esqueci de colocar. Vamos avançar aqui. Olha só onde foi sentido, pode ser sentido. Teve registro, né, de alguma movimentação em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, além, claro, do Distrito Federal, que a gente já disse. E aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais do Distrito Federal, pontos onde pôde ser sentido, onde houve algum tipo de relato. Guará 2, CIA, SIG, Setor Militar Urbano, Asa Norte e também na Asa Sul, além da região aqui, ó, próxima do Eixo Monumental. Quem trabalhava ontem, principalmente na área central, acabou ficando assustado, claro. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo. No comercial eu estou tremendo. Desceu todo mundo dos prédios, tudo. Misericórdia. Em 2 horas, os bombeiros receberam dezenas de pedidos de socorro, a maioria no setor comercial sul. As pessoas desceram dos prédios rapidamente. Sentimos a cadeira balançar, tipo assim, e tontura e as pernas trêmulas. Tem uma pilastra em frente à minha mesa e eu senti ela abalar bastante e a minha cabeça também senti vertigem. Na hora eu achei que era coisa da minha mente. Aí eu levantei só para confirmar mesmo e foi na hora que eu balancei. Servidores do Tribunal de Contas do DF foram para o lado de fora do prédio. A sede da TerraCap também foi esvaziada. Funcionários disseram que tudo tremia nas mesas. Foi forte e várias pessoas tiveram essa mesma sensação de que estavam com labirintite. É horrível a sensação. Mesma situação na Esplanada. Veja o térreo do Ministério da Justiça. Quanta gente! E do Rádio Center, no setor de Rádio TV Norte. Mandaram o povo sair aqui, ó, o prédio está tremendo. Eu estava sentada na minha mesa e o corpo se deslocou de um lado para o outro. Na realidade, a gente ficou, será que eu estou bem, né? Estou passando mal. Medo também no setor de autarquias. No 12º andar do Superior Tribunal Militar, as servidoras ficaram apavoradas. Eu estava trabalhando normalmente e aí eu senti que deu uma balançada. E aí eu pensei, gente, eu acho que eu estou querendo desmaiar, eu acho que eu estou tendo vertigem. A minha colega de trabalho falou, eu acho que o prédio está tremendo. Aí eu falei, tá mesmo, peguei, levantei e já peguei a bolsa e nós descemos. Quando a ficha caiu, deu pânico sim, porque a gente aqui quase no último andar do prédio, né? Porque balançou bastante, a cadeira andou sozinha para trás. Porque algumas pessoas sentiram o tremor e outras, do prédio ao lado, na mesma região, não. Segundo especialistas, prédios mais altos, mais estreitos e com mais estruturas metálicas são mais sensíveis a abalos. Teve gente que estava nos últimos andares e sentiu chacoalhar. Já quem estava no térreo não sentiu. A Defesa Civil recebeu mais de 100 chamados. 8 equipes passaram o dia inspecionando 28 prédios. Nada de grave foi encontrado. A gente não encontrou nada que necessitasse de uma intervenção imediata. A orientação da Defesa Civil é que voltem à atividade normal. Os prédios foram liberados, mas alguns não tiveram expediente no restante do dia. Caso da Codab e do Banco do Brasil, no setor comercial sul. Mesmo com a inspeção da Defesa Civil, a equipe de engenheiros do Tribunal de Justiça vistoriou o palácio e os 2 blocos de 10 andares. Não encontrou nada. Para ver se não houve nenhum dano a revestimento, vidro, as caixas de escada, integralidade dos pilares do subsolo e não foi verificado nenhuma anomalia. E aqui no estúdio comigo o professor do Observatório Sismológico da UNB, Jorge Sanfrança. Muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui. Bom, primeiro vamos diminuir um pouco a temperatura nesse assunto, porque o terremoto foi lá na Bolívia, né? Não tem nada de tremor de terra aqui. O que a gente sentiu foi um efeito do que aconteceu lá, certo? Exatamente. Isso é bem normal, incrível que pareça. Sim. A gente já tem relatos de tempos atrás que já teve ocorrência de tremores distantes que tem sentido em Brasília, São Paulo e esses grandes centros de tremores de terra tão distantes. E o Brasil não está tão longe assim de áreas de tremores. O Chile tem tremores até fortes,
frequentemente e agora a gente viu na Bolívia também. Né? Ali é uma região andina, ou seja, é uma região que está no finalzinho da colisão de placas tectônicas. E os terremotos são profundos, na maioria são profundos, mas só a energia desse terremoto é suficiente para abrir uma grande área de receber esse efeito desse terremoto. Então a gente já tem isso como verdade. Então, seja raso ou profundo, vamos supor agora como foi profundo, se fosse raso, na Bolívia ia ter um desastre bem considerável. Sim. Por ser profundo, esse efeito ele atinge uma área maior, mas não afeta muito, não tem muitos danos, principalmente na Bolívia. Por que a gente sentiu, muita gente sentiu, na Asa Sul e não sentiu tanto na Asa Norte? Por que sentiu no Iguará e não sentiu em Águas Claras? Então, isso é uma pergunta muito boa, porque um fator importante se chama geologia. Geologia, se você tem uma rocha dura, casa numa rocha, e uma casa numa região mais mole, uma rocha mais mole, ou uma geologia mais uma areia, enfim, seja muito mais mole. Então, isso vai fazer que ela amplifique esse efeito de um terremoto tão distante. Além disso, tem outros fatores, como prédios, tem que ter edifícios. Você sabe que quase todos os edifícios que foram sentidos nos andares mais altos, como um pêndulo invertido, eles balançam o prédio, tem uma frequência natural, e essa frequência natural ela é amplificada com a frequência do terremoto, então entra em ressonância e aumenta isso. E além disso, tem outro fator, a direção do prédio. Se o prédio estiver na mesma direção da propagação de onda que está vindo lá, ele pode amplificar esse efeito. Por isso, então, dois prédios, que ficam um de um lado da rua e outro do outro, um pode sentir, outro não. Exatamente. Isso é uma característica comum que a gente vê em São Paulo e aqui em Brasília é até interessante, porque tem alguns prédios que estão nesse sentido e tem outro nesse sentido. Então, essa em direção totalmente perpendicular, um sente e o outro não. Vamos para as perguntas. Tem muita gente mandando pergunta para a gente. Olha só, vamos pegar uma mais curta aqui para começar. Meu nome é Rodrigo, ele mora em Samambaia Sul. Quais os procedimentos devemos tomar no caso de outros tremores? Tem o que se fazer? A verdade é, quando esse tremor acontece, as pessoas percebem, aí já passou. Então, a recomendação é essa mesmo, evacuar o prédio, ver se tem algum dano. A verdade não é para acontecer nada, não é para ter efeito nenhum. Então, e aí, por recomendações, e a Defesa Civil sempre está mais presente, então é melhor sair, olha, observa. Provavelmente não vai ter outro tremor vai demorar, a ocorrência disso não é tão frequente. Sim. Pós-abalo, que a gente disse, isso acaba, assim, geralmente são magnitudes menores, pronto, meio-dia, aconteceu de 4,5. Sim. Então, tem uma pessoa que mora na 103 Sul, que sentiu o terremoto de meio-dia, mas só ela, porque ela sabe que ela é geóloga e ela tem ideia de que é um terremoto, mas a população não sabe. Sim. Então, isso faz com que a gente tenha uma preocupação só de sair do prédio, olhar e provavelmente e certamente é só voltar novamente que não vai acontecer nada. Agora, sendo um terremoto e ele propaga para uma extensão grande, para dar algum efeito mais importante aqui, quando uma rachadura num prédio, tem que ser devastador no local de origem ou não precisa? Olha, a gente teve o terremoto de 8,8, que foi em 2011 no Chile, Sim. que aqui também sentiu, não foi tão impactante, foi raso, mas sentiu aqui e sentiu em São Paulo. Então, a energia desse terremoto ele se propaga, mas ele vai dissipar. Então, ele não é para causar nenhum dano, mesmo com uma magnitude enorme, como o de 8,8 que aconteceu no Chile. Tá certo. O senhor continua com a gente aqui, por favor. Esse não foi o primeiro tremor, a gente sabe, como a gente disse aqui, que foi sentido aqui no Distrito Federal e, claro, muito provavelmente não será o último. E a gente tem agora uma conversa da Letícia de Oliveira com o representante do Corpo de Bombeiros para informar também a população o que pode fazer, se há o que fazer num caso como esse, Letícia. Até para responder o Rodrigo lá de Samambaia, que estava perguntando sobre isso agora há pouco, né? Porta Nova, bom dia para todo mundo. Então, a primeira coisa, e vale para qualquer situação, é manter a calma. Eu estou aqui com o capitão Luiz Xavier, do Corpo de Bombeiros. Capitão, bom dia. Então, não é só no caso de tremor, né? Incêndio, tem que manter a calma e sair com calma, né? Não adianta sair atropelando. Bom dia. O primeiro momento é manter a calma, né? Em qualquer situação. Está oferecendo risco, mantenha a calma. Nas edificações, pelo que aconteceu ontem, manter a calma, descer sempre pelas escadas, evitar ficar perto de prateleiras que pode cair e vir acontecer algum incidente, deixar as portas abertas de saída para que ele possa ter o local de fuga ali. Agora, a porta aberta é importante também para evitar que a porta emperre fechada, né? Isso, porque se, por exemplo, travar a porta ali, a pessoa vai ficar presa dentro da edificação. Então já fica mais difícil de sair. Num caso de incêndio também, vale essa mesma situação? O que a pessoa deve fazer? Então, manter a calma, você pegar um pano,
né, tampar a boca e o nariz e sair sempre pela escada agachados, tendo as paredes como rota de fuga para orientações. Porque às vezes você não enxerga, né? Por que é importante sair devagar? Que a pessoa às vezes está no pânico, quer sair logo. Por que é importante ir devagar? Então, é importante que faça uma fila única, né, em fileira, cada um segurando na cintura do guia, para que não aconteça nenhum acidente, nenhum incidente, porque vai ter mais uma vítima ali. É importante não ficar, quando descer, também não ficar perto do prédio, né, capitão? Isso, nós vimos ontem lá, muita gente nervosa, conseguir sair do prédio, mas ficar debaixo lá do pelotinho do prédio. Pode cair uma janela, pode cair pedaço de reboco e vir acontecer um acidente. Tá certo, então obrigada, capitão. Só lembrando que não teve nada disso, nenhum prédio sofreu dano na estrutura ontem aqui em Brasília, Porta Nova. Valeu, obrigado, Letícia. Muito obrigado, representante do Corpo de Bombeiros. A gente segue com a nossa entrevista. Tem mais perguntas. Olha só, o Betão Bonfim, aqui da Zanorte, sobre o tremor de ontem. Brasília saiu no lucro. Graças a Deus, por aqui nada desmoronou, mas não tinha risco de desmoronar pelo que aconteceu, né? Não é para causar nenhum dano a nenhum prédio. Esse terremoto, como eu já falei, por incrível que pareça, é mais normal que a gente imagina. Sim. Então, as estruturas brasileiras, elas têm que estar habilitadas a receber esse tipo de vibração. Como um caminhão grande, pesado, passando muito perto, esse prédio vai vibrar também. É muito parecido isso aí. Perguntas que estão chegando, olha só, Wilson, essa é uma questão importante. A queda do viaduto não está relacionada a esses tremores? Não pode ter sido... Como já foi falado, você tem uma manutenção, vários fatores que não é o terremoto. O terremoto, certamente, ele mexe geralmente com prédios, edifícios mais altos. Sim. Com as estruturas mais baixas, que não tem até uma frequência pequena, ele não vai abalar. A Silvia faz uma pergunta exatamente nisso e eu vou entrar nela agora. Os prédios que balançam necessariamente podem desabar por um tremor? Entrar nessa questão, porque as pessoas muitas vezes não sabem, né? Que o prédio ele é feito para balançar um pouco, não é isso? Exatamente. Na verdade, se o prédio não balançar, tem alguma coisa errada. Então, o prédio ele tem que balançar. Todo prédio, ele, a partir do 5º ou 6º andar, ele balança com uma frequência considerável. Então, essa frequência ele pode aumentar ou não. E, geralmente, quando ou um caminhão passa muito pesado, ou, como a gente teve exemplo, mais forte, aí a vibração é maior, como um terremoto. Sim, e aí se o prédio já tem uma estrutura para haver algum tipo de movimentação, nos andares mais altos, aí pela questão da altura, vai ter um movimento maior, vai se sentir mais. Exatamente, ele sente mais e tem que balançar. Se não balançar, então, provavelmente esse prédio... não que é o que aconteceu ontem, né? Sim. Vamos salientar, porque às vezes tem algum prédio que não sentiu, porque exatamente não está na mesma direção do efeito. Bom, o Vicente faz a seguinte pergunta, outra questão que eu quero tocar aqui. Nossas estruturas são preparadas para esses tremores? Olha, no Brasil, quando a gente tem uma engenharia toda regularizada, seguindo as normas, certamente a gente não vai ter problema. Quando é uma coisa irregular, provavelmente a gente não tem controle sobre isso e aí nossas estruturas podem ser afetadas por isso. Bom, e aí a gente chega na questão dos alvarás. Olha, a Emília pergunta aqui, o tremor serviu para testar edificações de Brasília que a maioria não tem plantas ou alvarás? No plano central, aqui a gente teve um caso clássico que foi aqui em Brasília, a gente já tem uma estrutura já bem conhecida. E os prédios nossos aqui, certo, na esplanada, que é maiores, né? Sim. Mas na parte mais do nosso, onde as quadras, estão de 6 andares, então o efeito tem que ser muito pequeno. Aproveitar a sua presença aqui para entrar em outra questão aqui também importante. O Leandro pergunta, a respeito dos tremores sentidos aqui em Brasília, gostaria de saber se houve mudanças na placa tectônica sobre a qual o Brasil está. Tem alguma alteração, digamos, de subsolo que seja significativa a partir de um evento como esse? Não, as placas tectônicas nossa placa sul-americana, ela é bem consolidada e ela está em conflito, na verdade, em atrito todo momento com a placa de Nazca e outras placas. Então isso não vai mudar. Só que a gente já sabe que toda hora vai ter eventos como esse. Esse evento não é o primeiro, vai acontecer outros. Espero que não seja da mesma energia e isso é uma coisa que não vai mudar tão cedo. Não tem como escapar disso. Exatamente. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelos esclarecimentos aqui. É sempre bom a gente ter alguém experiente para comentar, até para a gente tirar um pouco do susto, né? Porque realmente é assustador. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Valeu.